O início dos anos 2000 foi um boom de criatividade e desenvolvimento no mundo dos jogos. Caiu um raio de boas ideias na indústria durante esse período e surgiram vários games que ou se tornaram revolucionários dentro dos seus próprios gêneros, ou se tornaram a edição mais popular da sua própria franquia. Em especial em 2001, que foram lançados Silent Hill 2, Halo, Max Payne, Metal Gear Solid 2, GTA 3, Sonic Adventure 2 e várias outras pedradas. Até os consoles entraram no embalo com a chegada do Game Boy Advance, o GameCube e o primeiro Xbox, aquele quadradão com um X, lembra dele? E, ei, o que The Rock tá fazendo aqui? A sexta geração de console estava a todo vapor. E uma coisa inesperada aconteceu esse ano. Dentre todas essas novidades, uma franquia nova nasceu de dentro de outro jogo. Das entranhas do desenvolvimento do Resident Evil 4 surgiu isso aqui. Let's rock, baby. Eu não sou um grande fã de Devil May Cry. Quer dizer, eu não era um grande fã de Devil May Cry. Vamos dizer que eu era o tipo de moleque que curtia bem mais God of War. Até nós! Meu primeiro contato com essa franquia foi na casa de um amigo que eu vi muito rápido na TV o jogo com um carinha sem camisa tirando nos bichos esquisitos. Mas eu nem vi qual era o nome do jogo e o pior, anos depois eu conheci o personagem Dante, mas não deu estalo na minha cabeça de que era o mesmo personagem que eu vi naquele dia. Só depois que eu fui ver um vídeo contando a história dos jogos que apareceu uma gameplay da primeira fase do Devil May Cry 3. E aí eu tive aquele momento de, então eu já vi isso antes. Aí depois de um tempo eu aproveitei uma promoção e comprei todos os jogos pra jogar no Play 4. E dá pra dizer que eu virei um grande fã da franquia, o que era meio que inevitável de acontecer em algum momento. Eu só me arrependo de nunca ter esbarrado em um DVD do Devil May Cry 3 na época do 3x10 do Play 2. A chegada da franquia Devil May Cry estabeleceu um novo padrão de qualidade para jogos hack and slash, que com o tempo só iria evoluir mais e mais, principalmente com o terceiro jogo, que até hoje é o jogo mais amado dessa franquia toda. Junto de uma gameplay frenética e estilosa, a série de jogos também deu vida a um dos protagonistas mais icônicos e carismáticos da história dos games. E com o tempo os jogos se espalharam para outras mídias, como mangás e animes. E recentemente saiu uma animação nova da Netflix que tá causando muita briga por aí. Tem gente dizendo que até que é legalzinha e gente dizendo que essa animação é a pior coisa que aconteceu com essa franquia desde aquele reboot que não deu certo. Precisava ter feito isso. É complicado isso aí, e tá vindo uma segunda temporada aí, ó, do visionário Adi Shankar. Seja lá se você gostou ou não, vem mais aí. E tudo isso existe hoje graças a esse jogo aqui de 2001, que sinceramente foi um grande experimento por parte da Capcom. E com uma história bem interessante, o que vai combinar com esse vídeo que vai ser um experimento desse canal, porque eu não costumo fazer muito vídeo de jogo. Se vocês curtirem, quem sabe mais pra frente eu faça mais vídeos das sequências e de outras franquias. E se vocês não curtirem, bom, pelo menos eu não vou precisar fazer um vídeo de Devil May Cry 2. Então agora vamos revisitar Devil May Cry 1 e ver se esse jogo depois de 24 anos ainda é um bom jogo ou se ele estragou com o tempo. Jackpot. Como eu havia dito, antes de Devil May Cry andar com as próprias pernas, ele surgiu dentro de outra franquia. Em 1996, Shinji Mikami revolucionou o gênero Survival Horror com o primeiro Resident Evil. E na equipe que desenvolveu o jogo tinha uma pessoa que se destacou bastante, um cara chamado Hideki Kamiya. Ele se destacou tanto que se tornou diretor da sequência junto do Shinji Mikami. E em 1998 sai Resident Evil 2, que se torna outro sucesso, e obviamente isso renderia mais uma sequência. Sequência essa que depois de muitos anos em desenvolvimento viria a se tornar o Resident Evil 4. E o Kamiya começou a trabalhar escrevendo um esboço do que seria a história. A questão é que não tinha ninguém pra colocar a mão no ombro dele e falar: amigão, eu acho que você passou um pouco do ponto na bebida. E ainda bem por isso, porque o que ele criou foi fantástico, saca só. Agora é a parte que eu coloco a música dramática do Resident Evil na edição. A história seria basicamente assim. Um detetive chamado Tony Redgrave seria contratado para investigar um assassinato em um castelo na Europa. E por acaso esse castelo é do fundador da Umbrella, chamado Spencer. E durante o jogo, Tony enfrentaria diversos zumbis e animais infectados por um vírus pelo castelo. Até que ele descobre que na verdade ele é filho do Spencer e tem um irmão gêmeo chamado Paul, que vai ser um rival dele durante a história.
E os dois são experimentos da Umbrella, que foram injetados por um vírus quando ainda eram bebês. Isso deu a eles imortalidade e habilidades sobre-humanas. E agora ele tem que derrotar o Spencer, que no final do jogo se torna um monstro gigante. E pelo que parece, no final dessa história aconteceria um salto no tempo e nós veríamos uma versão mais velha do Tony. Agora você imagina a reação do Shinji Mikami e do pessoal da Capcom lendo esse roteiro de anime. Eles ficaram, que porra é essa? Isso não tem nada a ver com Resident Evil. Ainda mais porque o Kamiya queria que o jogo tivesse um foco bem mais em ação do que em survival horror. E eles rejeitaram o protótipo por isso. O que é muito engraçado, pensando que de qualquer forma o Resident Evil 4 acabou sendo um jogo com bem mais ação do que os jogos anteriores. Tanto que tem uns momentos que o Leon faz coisas tão absurdas que você consegue imaginar o Dante fazendo aquilo no lugar dele. Dança, gatinho, dança, gatinho, dança. E esse negócio do protagonista enfrentar monstros em um castelo até foi reutilizado na parte do castelo do Salazar. Só que por mais viajada que tenha sido a ideia do Kamiya, ela não era ruim. Ela só não combinava com Resident Evil. Então o Mikami sugeriu que ele usasse essa história para um jogo novo. Assim o Kamiya juntou uma equipe para começar o desenvolvimento desse jogo novo, a Team Little Devils. De início eles mudaram o nome do projeto para Carnival, com um K, porque, sei lá, Carnaval escrito com um K na cabeça deles parecia super legal. Depois mudou para Devil May Cry. Bateram na trave aí, mas acabou que eles finalmente decidiram que o melhor nome seria Devil May Cry. E a partir daí a principal mudança seria de que todos os elementos científicos de Resident Evil mudariam para elementos sobrenaturais. Os zumbis e animais infectados se tornariam demônios. O detetive Tony Redgrave se tornou o caçador de demônios Dante. O irmão rival Paul virou Virgil. E o Spencer foi dividido em dois personagens, Mundus, o grande vilão e líder dos demônios, e Sparda, um demônio que se rebelou contra seus iguais e se apaixonou por uma humana, se tornando o pai do Dante Virgil. E aquele visual do Tony Redgrave mais velho foi reutilizado como aparência humana do Sparda. E a partir daí o foco foi criar uma história de ação com uma ambientação gótica em que controlamos um protagonista que é praticamente um super-herói que sempre arregaça qualquer inimigo, seja usando uma espada ou enchendo o rabo deles de tiro, com direito a combos e armas diferentes e um ranking durante toda a luta. E na E3 de 2001, o Caçador de Demônios deu a cara em público pela primeira vez. Hi, I'm Todd Thorson, Director of Marketing from Capcom Entertainment. We are today looking at Devil May Cry, the brand new gothic thriller from Mikami, who's the creator of the Resident Evil series. Devil May Cry. It's really a legendary story of Dante, who is a 2,000-year-old part human, part demon. He battles against the devil and trying to fight for the forces of good to save mankind. He has the ability to transform into a demon state where he really can inflict massive attacks. What's great about the game is actually the fast action gameplay. So you're battling with a sword, you're battling with guns. You take a demon, slash him with a sword, at the same time throw him up there, blast him with your guns. The pace of the game is just absolutely amazing. Stunning graphics, it all comes together just for an incredible game experience. Devil May Cry is coming for PlayStation 2 November 14th, so look for it then. It's going to be a great release. E meses depois, o jogo foi lançado inicialmente como um exclusivo de PlayStation 2, mas no caso desse vídeo eu tô jogando a versão HD Collection da Steam. Então agora que tá claro como essa franquia ganhou vida, vamos pro jogo em si. O jogo começa com uma narração sobre uma guerra há 2 milênios atrás entre o mundo dos humanos e o mundo dos demônios. Mas alguém no mundo dos demônios se levantou em nome da justiça e se opôs contra a legião de demônios sozinho. Seu nome era Sparda. Mais tarde ele reinou silenciosamente no mundo dos humanos e continuou a preservar a paz até a sua morte. Ele se tornou uma lenda, o lendário Cavaleiro das Trevas Sparda. Eu não sou um grande narrador, mas pelo menos acontece a história melhor que a Lady da Netflix. Pra mim, ele não fez mais do que a porra da obrigação dele. A cena corta pra uma cidade à noite e eita, tá chovendo mulher. Essa moça misteriosa olha em direção a esse lugar chamado Devil May Cry. Eu me pergunto quem é o dono desse estabelecimento. Talvez seja melhor tocar a campainha. Deixa pra lá. Aqui vemos pela primeira vez nosso grande protagonista, Dante. Em uma conversa, essa moça parece saber bastante sobre ele, incluindo sobre sua mãe e irmão mortos, e sobre ele ser filho do lendário Sparda. E quando Dante começa a responder de volta, isso aqui acontece. O pior que ela pode fazer é falar não. Por sorte, o Dante é ótimo em dar a volta por cima depois de ser pego de surpresa. E consegue desafiar a física e empurrar a moto no ar com uma rajada de tiros.
Impressionada com a força do nosso querido meio capeta aqui, a moça discreta revela que seu nome é Trish, e ela veio pedir ajuda ao Dante para acabar de uma vez por todas com o submundo. Há 20 anos atrás, Mundus, o imperador dos demônios, ressuscitou, e agora planeja abrir um portal para o submundo em uma ilha chamada Mullet. Infelizmente, a gente não vê a viagem de barco ou de avião que o Dante e a Trish fizeram para chegar aí. E a Trish ativa o código de super pulo para dar um perdido no Dante. Agora deu caralho mesmo, viu? E então começamos a gameplay andando em direção à entrada do castelo. Eu acho esse início bem maneiro e marcante, é um cenário bonito até hoje, e logo de cara o jogo mostra que funciona com uma câmera dinâmica, que se move de acordo com o jeito que você controla o Dante. Diferente dos Resident Evil até então, que tinha uma câmera estática para cada área do jogo. E quando essa câmera dinâmica funciona, ela realmente deixa a gameplay bem legal. E acreditem, esse elogio tem muito significado, porque se tem uma coisa que deve ser criticada nesse jogo, é a câmera. Mas ainda estamos no início, depois eu falo disso. Adentrando no castelo temos uma apresentação de missão. Toda vez que formos passar de uma missão para outra, vamos ver uma dessa. Geralmente com uma opção de salvar o jogo e comprar itens e movimentos. Começando a fase nessa primeira área do castelo, encontramos esses orbes vermelhos com o rosto gritando. É melhor o Dante não deixar isso aqui cair na mão das pessoas erradas. Esses orbes funcionam como o dinheiro do jogo. E além deles também temos os orbes azuis e amarelos escondidos pelos cenários. Os orbes azuis servem para aumentar sua vida e os amarelos funcionam para cada vez que você morrer, tu volta de um ponto específico da missão, ao invés de ter que começar de novo desde seu último save. Também tem os orbes verdes que recuperam sua vida e os orbes roxos que aumentam a duração do seu Devil Trigger. Esse você não acha pelo mapa, só dá pra pegar comprando. Após pegar todos os orbes por aqui, eu pensei e disse uma coisa que 90% das pessoas que jogaram pela primeira vez também pensaram. Mas que porra eu tenho que fazer? Esse jogo segue uma fórmula do início ao fim. O tempo todo você vai avançar para uma área nova, matar inimigos, encontrar uma passagem fechada, procurar por um item para abrir ela ou gastar seus orbes para destrancar. Aí você entra e passa de fase e repete o processo. Com a diferença que algumas vezes você vai encontrar algumas seções de plataforma, derrotar uns chefes e achar umas armas. Mas na maior parte é isso que eu descrevi. Agora, se eu te falar que eu fui lerdo bastante pra já ter zerado esse jogo antes, e mesmo assim eu esqueci que era pra abrir a porta desse início do jogo com os orbes, eu fiquei quase 10 minutos correndo de um lado pro outro nesse salão sem saber o que fazer. Cadê aquela tinta amarela que todo mundo reclama? Bom, aqui na primeira fase as coisas são bem tranquilas. Nós usamos as orbes para abrir essa porta, seguimos em direção a uma sala onde tem esse boneco nada suspeito segurando uma chave, e é claro que essa coisa feia vai criar vida para me atacar. Depois do boneco receber o milagre da vida, a gente precisa acabar com ele e vários outros e voltar até aquele salão do início onde tinha outra porta que destrancamos com essa chave. E agora nós acessamos essa sala que eu gosto de chamar de Sala do Avião, sem nenhum motivo aparente, eu só gosto do som desse nome. Pra prosseguir, eu tive que bater nesse selo na parede até ele acionar essa plataforma para eu descer e matar ainda mais desses bonecos possuídos. E aí a gente sobe mais uma vez e adivinha o que tá me esperando? É, mais bonecos. O que é isso? O Mundus era dono de uma fábrica de bonecos no inferno? Matando todos eles, outra porta se abre e aqui nós terminamos a primeira missão. Como eu tinha falado, o que a gente fez aqui é a mesma coisa que a gente vai fazer pelo resto do jogo. Só que com algumas etapas a mais de acordo com o que formos progredindo. Afinal, é um hack and slash, porra, você anda, você bate. Então eu vou poupar vocês de me ouvir falar 1 zilhão de vezes que eu tive que matar uns inimigos e pegar um item. A não ser quando surgir um inimigo novo ou eu achar um item interessante. Na segunda fase o Dante encontra uma escultura de uma mulher que parece que tá com uma dor do caralho por causa dessa espada. E de repente isso aqui acontece. Se eu ganhasse 1 centavo toda vez que o Dante é empalado, eu teria 2 centavos até agora, mas eu sei que isso vai acontecer mais vezes. Essa, meus amigos, é a Alastor, a sua arma principal durante o jogo. Ela é basicamente a mesma coisa da Force Edge, que é a espada que o Dante começa no jogo. Só que melhor, porque ela tem eletricidade. Tudo com eletricidade fica mais legal. E ela tem alguns movimentos únicos e te dá a habilidade de ativar o seu Devil Trigger, uma forma demoníaca que deixa seus ataques mais fortes, mais rápidos e recupera a sua vida. Além de que essa forma também tem movimentos novos à venda só dela. E não
não só isso, mas eu também achei outro brinquedinho bem legal nessa fase. Entrando nessa biblioteca, logo depois de achar mais uma chave, eu achei essa escopeta debaixo de uma mesa. Isso vai ser bem útil contra alguns inimigos novos que vão aparecer por aqui. Essas coisas vestidas de preto carregando tesouras comicamente grandes. Apesar da entrada dramática, é só descer o chumbo de escopeta neles que os bichos se desfazem como se fossem papel. E sim, é extremamente satisfatório matar um inimigo de escopeta nesse jogo, como deveria ser. E então nós finalizamos a missão, colocando um item na mão desse Papa versão Heavy Metal e abrindo uma passagem. Começamos a terceira fase entrando nesse salão e os pilares estão se movendo. Eu acho que eu tô bêbado. Por aqui tem um tablete com um leão encravado que abre a passagem de uma porta com laser. Essa porta abre caminho para uma ponte. E chegando no final dessa ponte, tem um aviso dizendo pra gente voltar. Porra, você tá de sacanagem? E isso vai, viaja pra uma ilha no cu do mundo porque uma doida que entrou de moto no seu escritório de... Ah, mas não é uma experiência agradável quando tu tá cuidando da sua vida e do nada cai um raio na sua cabeça e tu vai parar no fundo do mar. Nessa parte do jogo você tem que derrotar esses crânios o mais rápido possível antes de se afogar e dá o fora daí. De volta ao salão da embriaguez, aquele tablete de leão tá disponível agora. Ah, meu Deus! É o Carlos Gabriel! Essa gracinha de 8 patas é o primeiro chefe que nós vamos enfrentar. E também o mais perto de um amigo que a gente vai fazer nesse lugar, levando em consideração o quanto esse cara fica correndo atrás do Dante. De primeira pode parecer complicado lutar com ele, mas na real é um chefe até que bem simples. Tudo que você precisa fazer é pular e dar várias porradas nas costas dele até a vida dele acabar e pronto, ele foge igual uma menininha. Ah! Ninguém gosta de mim! E derrotando ele, passamos para a próxima fase. Aproveitando que agora tem uma logo de cara, nesse jogo existem fases secretas especiais em certas missões, geralmente escondidas em lugares que você já passou. Por exemplo, aqui se eu voltar pelo lugar de onde eu vim, eu vou entrar em uma. Cada uma delas tem um objetivo diferente e progressivamente elas vão ficando cada vez mais chatas e mais difíceis. O prêmio por cumprir elas é um pedaço de orbe azul que você usa para aumentar sua vida. Agora, se eu fiz todos... Não. Continuando, ah cara, como é bom ser um ser humano funcional. Mais uma vez a gente tem que dar uma surra nesse cara e ele vai embora. Seguindo para a próxima fase, nós encontramos um inimigo novo, uma sombra em forma de gato. Nas artes do HD Collection dá até pra ver como seria o visual dele antes de virar uma sombra. A única forma de derrotar ele é causar dano bastante para ele expor uma esfera. Aí você ataca essa esfera e aí ele vai voltar ao normal, mas vai explodir logo depois. Inclusive cuidado com isso, hein. Avançando, chegamos em um quarto bem chique. E o reflexo do Dante no espelho desse quarto começa a tomar vida própria. Ué, o que eu bebi? O reflexo tomou uma forma própria bem maneira, inclusive, e chama a gente pra cair na porrada lá fora. Sai aqui na rua, seu filho da puta, porque eu vou te moer na porrada. Lá fora a gente tem outra boss battle. Esse cara aí se chama Nelo Ângelo. E nessa primeira luta até que é bem de boa. É só ativar o Devil Trigger e atacar sem parar pra não dar tempo dele reagir. Ele vai ficar pulando pra outros lugares durante a luta, mas é só continuar fazendo a mesma coisa. E quando você derrota ele, a cutscene ignora que eu tava chutando completamente a bunda do cara 1 segundo atrás e de repente ele tá me vencendo. Isso foi estranho. Será que ele tem alguma ligação sanguínea com a gente envolvendo um passado sombrio e trágico? O que tá ligado diretamente a esse colar? Ou é isso ou ele tem alergia a colar e isso aí é tipo a criptonita dele? Eu acho que a primeira opção é mais legal. Seguindo adiante, nós adentramos no esgoto do castelo. Ah, cara, é impressionante. Sempre tem uma porra de uma fase no esgoto ou uma fase aquática. E o pior é que nesse jogo aqui tem os dois. Aqui embaixo encontramos esses demônios insetos gigantes. E não, eu não tô me referindo às pessoas que o Caminha interage no Twitter. Eu tenho a impressão de que é um dos poucos inimigos que tava no jogo na época que ainda era Resident Evil.
E possivelmente eles não passaram por nenhuma mudança de design quando mudou pra Devil May Cry. Eu acho que dá pra dizer que insetos gigantes são inimigos que funcionam em vários contextos diferentes. Aqui embaixo também encontramos mais um desses fantasmas com tesouras gigantes. Só que esse é diferenciado, ele é praticamente um subchefe. E eu vou te falar, na primeira vez que joguei isso aqui há uns anos atrás, esse desgraçado me fez empacar nessa parte. Eu genuinamente passei mais dificuldade pra passar desse maluco do que em alguns chefes. Principalmente porque ele te prende nesse espaço pequeno e manda esse ataque ridículo que ele sai da tela e depois se joga girando em você. Pelo menos depois de matar esse canalha sem vergonha, você só precisa pegar um item pra acabar a fase. E agora nós temos que sair o mais rápido do esgoto, enquanto nossa vida esgota e ao mesmo tempo surgem vários inimigos no caminho. Ah não, de novo não, fala sério, esse ponto isso aqui já virou um relacionamento abusivo. De volta àquele quarto chique, nós usamos o item que pegamos no esgoto pra abrir uma passagem secreta. E essa passagem dá pra um jardim, eu acho que era pra ser um jardim. E adivinha quem vai aparecer aqui também? Ah, Professor Aranha, que milagre aparecer por aqui. É, a aranha mais carente do mundo voltou, de novo. Dessa vez pra ter uma última luta. E adivinha? É isso, porrada nas costas. Mais porrada nas costas desse burro que não aprendeu nada desde a primeira luta. E ele vai perder do mesmo jeito de antes. Eu não tô zoando quando eu digo que eu passei mais tempo lutando com aquele cara no esgoto do que com esse chefe. E dessa vez ele morre de forma definitiva, virando um espetinho de aranha. Até a Trish, assistindo a luta à distância, ficou impressionada. Incredible power. Olha, eu também acho uma aranha escorpião de lava gigante legal, mas eu realmente acho que vocês superestimaram o poder desse cara. Agora que lidamos com isso, pulamos em um buraco que dá direto para um dispositivo que controla a ponte do castelo. E aqui embaixo também encontramos essa belezinha aqui. O lança-granadas virou minha arma favorita. Essa é uma arma muito forte, para balancear ela também tem uma recarga muito lenta. Mas se você fizer um macete de rolar pra pular a animação de recarga, tu pode ficar spamando e arregaçar tudo que é inimigo que apareceu na sua frente. Agora que acionamos esse dispositivo, temos acesso ao lado de fora do castelo. E somos calorosamente recebidos por esses rapazes aqui, mas já sabe, né? That's a lot of damage! Aqui fora tem essa seção e plataforma para pegarmos uma arma nova. E esse é um bom momento para eu falar sobre a jogabilidade e a movimentação do Dante. Esses são dois aspectos que todo mundo traz quando fala sobre como esse jogo não envelheceu tão bem assim. Principalmente porque a movimentação do Dante para pular não é muito precisa. Pular com ele é tipo virar para uma direção e jogar uma pedra para cima e esperar que ela caia no lugar certo. Muito por culpa da câmera, que muitas vezes coloca a tela numa perspectiva que fica mais complicado para você pular no lugar certo. Para ser completamente honesto, na minha gameplay, nas sessões feitas pensando em ser uma área de plataforma, eu não passei tanto sufoco. O meu problema foram justamente quando eu tinha que fazer o Dante pular em algum lugar e não era em uma área pensada em ser uma sessão de plataforma. Eu perdi a conta de quanto tempo eu gastei quando eu queria fazer o Dante ir pra algum lugar, e aí eu pulava e no meio do pulo a câmera corta pra outro ângulo e eu acabo caindo no lugar errado. Você combina um pulo todo duro do Dante junto com uma câmera que não te deixa ter profundidade direito do que tá na tela, e o resultado é isso aí. De fato, nesse aspecto o jogo não envelheceu nada bem. Isso aqui é exatamente o que você esperaria que fosse acontecer se eles adicionassem um botão só pra pular nos Resident Evil antigos. Passando por essas plataformas, nós conseguimos a Ifrit, duas manoplas flamejantes com vários ataques novos, que eu quase não usei, porque eu sou aquele tipo de jogador chato que só usa a arma principal do personagem o tempo todo. Eu só fui usar a Ifrit contra dois inimigos que eu sabia que eram fracos contra ela. E falando nisso, na saída encontramos um bichinho novo pra gente brigar. Esse, meus amigos, é o Griffon. Ele veio substituir o nosso ex-amigo Aracnídeo como animal gigante perseguidor. E a luta com ele é de fato uma boss fight bem maneira. Durante a maior parte do tempo ele vai ficar voando e te atacando de longe com projéteis, então a melhor forma de causar dano é atirando nele com lança-granadas e tomar cuidado com alguns ataques. Acho que o que faz eu ter achado ele um chefe mais interessante do que o Phantom é que você tem que se mover o tempo todo lutando contra ele. Enquanto com o Phantom, mesmo tendo que desviar de alguns ataques, na maior parte do tempo tu fica agarrado em cima dele toda hora. Mas o modo de agir é igual, já que quando tu derrota ele, ele foge pra voltar depois. Usando a Ifrit, conseguimos acesso a um novo caminho pra fora dessa área, aonde tem mais um inimigo novo, que é basicamente uma variação das marionetes, só que com ataque de fogo. Depois de pagar um pedágio de 200 orbes, chegamos em uma encruzilhada em que vamos ter que lidar com alguns inimigos e seguir uma luz que vai mostrar o caminho correto. No fim do trajeto tem uma redoma gigante e aparece mais uma variante daqueles fantasmas.
dessa vez usando uma foice. Provavelmente essa é a versão mais forte desse tipo de inimigo. Minha dica é, compra o Air Raid e ativa o Devil Trigger e fica atacando choque nele. É apelação, mas é o jeito mais rápido de se livrar desse otário. Na parte de trás da redoma, quando vamos abrir uma passagem nova, um certo alguém aparece de novo. Achou que eu tava brincando? Aqui é quase a mesma coisa da primeira luta, só um pouquinho mais difícil, mas ainda assim, é só ficar atacando o cara o tempo todo sem dar espaço e ele fica na merda. Dessa vez a cutscene condiz com a gameplay e ele fica todo fudido depois da luta. Me ajuda, meu pai! E de novo, o cara vira um pozinho mágico e sai vazado. Aquela passagem dá pra uma área subterrânea, onde tem um navio pirata. E aqui a gente tem um gostinho do que vai ser controlar o Dante debaixo d'água, e não é muito bom não, viu? A gente até encontra uma arma pra usar debaixo d'água. Passando pelo convés do navio pra chegar na cabine do capitão, surge de novo aquele fantasma da foice, e é sério, esse bicho é muito chato. E eu ainda fui burro de demorar pra perceber que não adianta usar nenhuma arma de fogo contra ele. Quando nós finalmente acabamos com isso, as tochas do navio se acendem e ele começa a velejar pela ilha. E olha aí quem voltou. Engraçado, essa luta aqui tinha tudo pra ser uma luta de chefe complicada e frustrante. Tu tá num ambiente relativamente estreito lutando contra um chefe gigante. Mas tem um esquema que torna essa luta mais fácil do jogo todo. Seguinte, primeiro tu usa as pistolas pra matar a segunda forma do Griffon, o stand dele aí. E depois que você fizer isso ele vai descer. Quando isso acontecer é só você subir no mastro, ativar o Devil Trigger e atirar sem parar. Pronto, você matou ele em menos de 1 minuto. Só toma cuidado que depois de morrer ele ainda solta uns raios. Oi! Agora dentro da cabine do capitão, pegamos o item Cajado de Hermes, e de repente o navio todo começa a afundar. Agora o Dante tem que nadar pra fora do navio ao mesmo tempo que ele usa aquela arma pra se defender desses inimigos. É um trecho bem curto pra falar a verdade, então eu vou deixar pra comentar mais sobre a carreira de mergulhador do Dante em outra fase que ainda vai vir. Passando por um longo caminho cheio de inimigos, voltamos pra aquela área onde enfrentamos o Griffon pela primeira vez. Aliás, eu não falei, mas tem um coliseu bem aqui do lado. Para destrancar a entrada dele, precisamos achar o item Duas Lanças, que ficam na entrada mais à esquerda do Coliseu, escondidos, depois de um trajeto com vários obstáculos e inimigos. Já na entrada do outro lado, não tem nenhum item, mas tem uma arma nova, a Nightmare Beta, que é a arma que eu menos gosto no jogo todo. A parada dessa arma é que os tiros dela podem ricochetear e acertar vários inimigos de uma vez, mas isso só funciona em lugares fechados e esses tiros consomem seu Devil Trigger, então é muito mais negócio só usar as armas normais mesmo. E essa nem é a pior coisa com o nome Nightmare nesse jogo. Entrando no Coliseu rola uma coisa interessante. Por aqui, em alguns lugares, o jogo não tem uma câmera fixa. Eu até pensei por um segundo, uai, a câmera ficou boa? Até passar 10 segundos e eu percebi que a câmera não tá exatamente solta. Eu não consigo mexer ela com o analógico direito, ela só tá presa em um ângulo do Dante. Impressionante como eles passaram perto de acertar essa câmera, mas eles não se ligaram nisso. Indo pro centro do Coliseu, o Griffon aparece de novo pra sua última batalha. Dessa vez ele é bem mais agressivo e daqui pra frente essas lutas com chefes vão ficar cada vez mais difíceis. Quando Dante derrota esse periquito defeituoso, ele começa a pedir ajuda ao seu mestre Mundus. E o Mundus de fato aparece na sua forma de 3 olhos e ao invés de ajudar ele faz isso. Ele matou o periquito. Tá tudo gravado, amigão. Tu acabou de arrumar um problemão com o Ibama. A Trisha aparece de novo e o Dante conta pra ela que ele conhece o Mundus. E que foi ele quem causou a morte da sua mãe e do seu irmão anos atrás. E promete acabar com o demônio dos 3 olhos em nome dos dois. O tempo tá passando e estamos ficando mais próximos do fim do jogo. Agora que tá de noite temos que voltar pro castelo e enfrentar o Mundus. Eu gosto bastante dessa parte porque a ambientação do jogo fica ainda mais sombria. Até então você é o fodão que dá conta de tudo, mas a partir de agora as coisas claramente vão tomar um rumo mais sério. De volta àquele salão principal do castelo, encontramos um inimigo novo, esse morcego elétrico que copia a nossa aparência. Ô Marcelo, me empresta 100 reais. O quê? Bem legal, só que o método do lança-granadas ainda funciona aqui. Chegando naquele salão em que lutamos com o Phantom pela primeira vez, de uma poça no chão saiu o pior inimigo desse jogo, o Nightmare. Esse nome não é por acaso. Esse catarro é efetivamente invencível enquanto a gente não bater em um selo para acender a luz e ele botar o ponto fraco para fora pra gente acertar. Teoricamente é simples, a questão é que essa porcaria desse inimigo é grande, então ele ocupa um espaço gigantesco na tela, o que deixa difícil de se movimentar. E o tempo todo ele manda ataques que vêm pelo chão, e ele tem umas bolinhas em volta do corpo que ficam atirando projéteis em você. E quando tu ativa o ponto fraco dele,
o próprio ponto fraco também te ataca por alguns segundos. E a cereja do bolo de merda é que ele tem um ataque que ele meio que te puxa pra uma outra realidade, e você tem que destruir uns crânios voadores e alguns chefes anteriores que você já venceu. No caso dessa primeira luta, tu tem que vencer de novo o Phantom, o que não é um problema, dá pra vencer ele com uma certa facilidade. Até aqui, até depois de morto, esse bicho continua voltando pra apanhar. A parte boa desse ataque é que depois de sair daqui, o Nightmare toma uma porrada de dano. Então, na real, é bem vantajoso receber esse ataque. Quando acabamos com essa nojeira, voltamos até aquela ponte. Chegando ao fim, usamos aquele cajado de Hermes que pegamos no navio pirata. E isso abre duas passagens para lugares diferentes do castelo. Seguindo esse caminho, encontramos esses demônios de gelo. São inimigos bem legais, principalmente porque você precisa usar a Ifrit para derrotar eles. Mais pra frente temos que brincar de beisebol rebatendo umas bolas de fogo em um esqueleto de um dinossauro. E nessa parte do jogo era para ser mais uma sessão de plataforma para pegarmos mais um item. Mas é meio desnecessário, já que com um pulo duplo eu consigo chegar no lugar sem precisar de nenhuma plataforma, então, meh. Com o item que acabamos de pegar, abrimos uma porta para um novo salão, e aqui tá o Nelo Angelo. Ah, esse castelo é meio pequeno, né? A gente fica se reencontrando o tempo todo. Só que agora rola uma revelação. O Wesker vai aparecer? Cara, se o Dante foi criado pensando em ser uma versão mais foda do Leon, esse Virgil era pra ser o quê? Uma versão mais foda do Wesker? Sim, esse tempo todo ele era o Virgil, o irmão perdido do Dante. E chegou o momento da nossa última batalha com ele. E essa, na minha opinião, é a melhor e mais desafiadora boss battle do jogo. Ela é difícil, mas não é difícil por um fator externo. Não é uma dificuldade chata. Por exemplo, as lutas com Nightmare são difíceis, mas é uma dificuldade completamente ridícula, porque a luta com ele foi mal pensada. É uma dificuldade mal feita. A única coisa que você sente lutando com ele é frustração. Enquanto essa luta aqui é uma luta difícil, você provavelmente vai morrer algumas vezes, mas sempre vai ter aquela sensação de eu quero continuar porque eu sei que eu posso ganhar na próxima. E eu admito, eu perdi vários orbes amarelos nessa luta. Depois de muitas tentativas eu finalmente consegui ganhar dele. E parece que a luta foi tão intensa que o cara sobrecarregou de poder. A única coisa que sobra é um outro colar que ele também carregava. Em paralelo a isso, o Mundus sente que o Virgil perdeu e dá a ordem para que a Trish faça alguma coisa. You know what you must do. Now go. Yes, Master. Dante agora com o colar dele e do Virgil juntos, é capaz de acessar o submundo e mais do que isso, ele conseguiu criar a arma do seu próprio pai, uma espada lendária chamada Sparda. Quanta criatividade. A arma é legal e tal, e tem um alcance muito bom, mas me incomoda bastante que não dá pra usar o Devil Trigger com ela, então... eu continuei usando a Alastor. Querida, você é a GOAT do jogo pra mim, do início ao fim. E aqui tem a área do jogo em que temos que ficar debaixo d'água por mais tempo. E olha, de fato, é uma merda. Os controles são ruins, o Dante é lento, é ruim de atirar, mas até nessa parte, que é com a maior duração, ainda assim não é grande o bastante pra me incomodar. Meio que é um ponto baixo do jogo que eu relevo por terem sido ambiciosos, mas também por não exagerarem. E pelo que parecem, eles tinham essa intenção, viu? Porque olhando as artes conceituais de coisas que foram removidas, tem um inimigo e o que possivelmente seria um chefe aquático, no caso uma lula gigante, o que me faz acreditar que teriam bem mais momentos submersos no jogo e possivelmente essa lula gigante iria lutar com a gente mais de uma vez, igual o Phantom e o Griffon. Se essa suposição minha estiver certa, ainda bem que eles não foram pra frente com isso. Mas sabe uma coisa fodida? Logo depois de sair dessa parte você vai lutar contra outro Nightmare, puta que pariu, tu sai de uma desgraça pra cair em outra pior. Aí quando acaba nós voltamos pro início e entramos no outro portal. Esse no caso dá pra aquele quarto. E agora a gente entra naquele espelho de onde o Virgil saiu. Engraçado que isso implica que o Virgil, antes de vir brigar com a gente, tava vivendo nessa realidade espelhada. Nós estamos aqui pra pegar um item só, a Pedra Filosofal. Não gostei não tá muito fiel ao anime. Eita, parece que temos companhia aqui também. Esses inimigos não são ninguém. Não, é sério, o nome deles é ninguém. E no meio da luta o bicho renuncia à humanidade e coloca uma máscara de pedra. Ai credo, Jojofeg, queima, mata com fogo. Agora com a Pedra Filosofal eu posso voltar ao salão e acessar o portal pro submundo. E aqui, cara, eu não sei se eu tô no inferno ou se eu encolhi e entrei na bunda do Mundus. Talvez seja por isso que o Sparda quis sair daqui. Andando por aqui topamos com a Trish, aparentemente precisando de ajuda. E, não.
Ah, não. Por favor, de novo não, não. Essa aqui é facilmente a pior e mais frustrante luta desse jogo inteiro. Os dois lugares anteriores que a gente lutou contra o Nightmare já eram ruins, mas aqui é inacreditável. E o tempo todo esse desgraçado fica cobrindo a tela. E o pior, de repente nessa luta em específico ele aprendeu alguns ataques novos que ele nunca tinha usado antes. Olha, praticamente todo jogo que você pensar, tu pode pesquisar no YouTube e você acha algum psicopata que conseguiu zerar ele inteiro sem tomar nenhum dano. Eu quero apertar a mão do cidadão que consegue jogar esse jogo, chegar nessa parte e passar dela sem tomar nenhum dano. Como se já não tivesse ruim o bastante, a Trish aproveita esse momento pra atrair a gente e revelar que ela é do mal. É, valeu, viu? É tudo que eu precisava agora. Com muito sufoco e paciência e um item, a gente derrota esse chefe. Enquanto ele morre, ele destrói tudo por perto e o Dante salva a Trish de ser esmagada por um pilar quebrado. E então acontece esse momento tocante aqui. Dante, why did you save my life? Because you look like my mother. Now get out of my sight. The next time we meet, it won't be like this. Dante! Don't come any closer, you devil! You may look like my mother, but you're nowhere close to her. You have no soul. You have the face, but you'll never have her fire! E parece que alguém vai ser demitida. Adentrando mais no reto do Mundus, e tem muita coisa aqui dentro, finalmente chegamos onde queríamos, e atravessando essa porta vamos encontrar o último chefe do jogo. Engraçado que aqui na sala dele é tudo limpo, espaçoso, nem parece que há um segundo atrás eu tava dentro de um exame de colonoscopia. E infelizmente, antes do Dante poder acabar logo com isso e voltar pra casa pra tomar um banho, o Mundus usa a Trish pra distrair e atacar ele com a guarda baixa. E no momento em que ele iria dar o golpe final, a Trish se joga na frente e se sacrifica pelo Dante. Trish! No! Useless scum. Failure is one thing, but taking an odd behavior like that. What is the matter? It is time to end your pitiful life. Esse momento é genuinamente foda. Agora que o Dante tá boladão, o Mundus também assume a sua forma mais poderosa e usa seus poderes demoníacos pra rachar a realidade. Eu vou fazer tudo desaparecer. Você quer ver? Nossa, onde que eu tô? Cadê tudo? Cadê tudo? Sumiu tudo! E no meio do nada o Dante assume a sua forma Devil e acontece a tão esperada batalha com o Mundus. E falando na moral, esse primeiro estágio não é muito legal não, viu? O controle do Dante voando é bem ruim, você tem que ficar atirando nele e desviar dos ataques que vêm na sua direção ao mesmo tempo em que junta Devil Trigger, atirando nessas esferas. A parada desse estágio é ficar ativando sempre que der Devil Trigger, pro Dante mandar um super ataque que ele sumona um dragão. Eu acho que eu nunca mais vi o Dante fazendo isso de novo. Quando essa primeira fase acaba, caímos na terra e começa a segunda fase. Aqui temos que ficar esperando uma oportunidade para subir numa plataforma e atacar o Mundus de perto, ao mesmo tempo em que desviamos dos ataques dele e dessas esferas, que ainda servem para encher o Devil Trigger. Tô percebendo que o negócio desse final é usar o Devil Trigger. E pra minha sorte, eu sou o tipo de jogador que em todo jogo fica guardando itens no inventário, pra caso eu precise usar no final do jogo. Na maior parte dos casos é uma perda de tempo, porque eu acabo chegando no final de boa e não uso nada, e aí eu guardei tudo à toa. Mas nesse jogo foi diferente, já que eu tinha uma quantidade exorbitante de itens para ficar invencível e recuperar meu Devil Trigger. Então eu derrotei o Mundus muito facilmente. Mas é um chefe complicado sim, boa sorte se você for jogar sem usar nenhum item. Agora que o Mundus foi destruído, voltamos para a sala onde estávamos. E para se despedir do corpo da Trish, o Dante cria a cena mais tosca e cafona dessa franquia inteira. My mother risked her life for me, and now you too. I should have saved you. I should have been the one to fill your dark soul with light!
Cara, isso aqui não envelheceu nada bem. Que negócio tosco, cara. Antes de ir embora, ele deixa o colar e a espada junto com o cadáver dela em nome da sua mãe e seu pai. Agora a última missão do jogo é correr de volta o caminho todo que a gente fez até aqui, antes do tempo acabar e a ilha ser destruída. Caralho, realmente virou o final de Resident Evil o negócio. Chegando bem perto da saída, o chão desaba e caímos no esgoto do castelo. E adivinha quem voltou? Agora nós temos que enfrentar a terceira e verdadeira forma do Mundus. Um monstro gigante encurralando a gente no final do jogo. Isso é total Resident Evil. Essa é a luta mais fácil com o Mundus. É só ativar o Devil Trigger e usar o ataque Vortex Level e você destrói a barra de vida dele. Mesmo ganhando, as coisas não parecem muito boas, afinal os dois estão presos numa ilha que vai ser destruída. Até que a Trish surge de novo e caralho, ninguém morre de verdade por aqui. Só falta o Phantom aparecer por aqui também. Pra nos ajudar, a Trish dispara os poderes dela nas nossas pistolas. E carregando o Devil Trigger de novo, finalmente botamos um fim no Mundus. It looks like we have a winner. Jackpot. Goodbye. And when you do come back, give my regards to my son, will ya? Rola um reencontro emocionante aqui, só que né, meio que os dois estão presos em um lugar que vai explodir. Peraí, você tá me dizendo que a sala do avião tinha um avião? Por fim, temos que pilotar esse avião pra fora da ilha. E essa é a última vez que eu vou falar isso, mas isso aqui é muito Resident Evil. Eles conseguem fugir enquanto a ilha é obliterada da face do planeta. The sky is fair. It'll always be above everyone's head, no different. Like the sky. I feel like my heart is becoming clear. Meu Deus, vocês dois são muito cafonas. E você que tá achando bonitinho, a trilha sonora que usaram nessa parte chama Orgasmo Azul. Dorme com essa informação aí. E o jogo termina com agora a Trish e o Dante trabalhando juntos como caçadores de demônios. Bom, o que eu posso dizer? Foi muito divertido. Esse jogo tem defeitos, coisas que eu poderia dizer que não envelheceram muito bem. Mas pra ser franco, tem coisas aqui que geram porre pra época. Mas, na minha opinião, nada que seja ruim o bastante pra tornar ele injogável hoje em dia. Pra mim é fascinante ver o que era pra ser esse jogo e o que ele se tornou. E também a introdução de vários elementos que se tornariam icônicos pra essa franquia nos próximos jogos. Tem muita coisa aqui que melhorou com o tempo e coisas que foram sumindo da franquia e tornaram esse jogo único. Uma delas é a ambientação gótica e sombria. Olha só isso. Essa é uma das coisas que, na minha opinião, torna esse jogo especial. Essa atmosfera pesada e bem remanescente de Resident Evil, que não tem tanto nos outros jogos. E eu não tô dizendo que isso é ruim. É ótimo uma franquia encontrar sua própria identidade, mas o fato de que começou desse jeito dá um charme a mais pra esse primeiro jogo, por ele ser diferente dos outros. O próprio Dante aqui não é exatamente o Dante que a maior parte do pessoal tá acostumado. Ele tem sim momentinhos de graça, de fazer piada com os inimigos, mas na maior parte do tempo ele tem uma postura mais séria. Ele meio que equilibra os dois, mas ele tende a ser mais sério. O jogo tem aquelas questões da movimentação do Dante que realmente não é das melhores, mas o combate, que é o que você vai estar fazendo durante a maior parte do tempo, ainda é um bom combate. Claro, não é um negócio super complexo com vários combos diferentes, mas ainda é satisfatório enfrentar os inimigos com as opções de armas que você desbloqueia. Na minha opinião, esse é o tipo de jogo que você pega pra jogar mais por uma questão de quando você conhece uma franquia nova, tu vai querer jogar o primeiro só por curiosidade sobre como tudo começou. Pra mim, não é o tipo de jogo que eu termino e depois de um tempo me dá vontade de jogar de novo. Não, é legal, é maneiro ver o início de tudo, mas se for pra escolher um Devil May Cry pra jogar várias vezes, com certeza não seria esse. Com isso dito, esse jogo teve uma importância gigante pro cenário de jogos hack and slash, e com certeza ainda é uma experiência divertida na maior parte do tempo pra se jogar hoje em dia. E se você
for determinado bastante, depois de zerar, tem o modo difícil e o modo Dante Must Die esperando por você, com algumas recompensas novas. É nesses aí que até o demônio vai chorar. Então essa foi minha análise do Devil May Cry 1. Um jogo velho, porém charmoso. Deixem nos comentários o que vocês acham desse jogo. Eu espero que vocês tenham gostado e até mais.